Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Que bom estarmos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus, esse estudo muito abençoado sobre os dons espirituais. Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. Amém? Deixa aí o seu like, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar para que alcance esse vídeo mais e mais vidas, tá bom? Bom, nós ficamos aqui algum tempo falando sobre os dons ministeriais, e agora chegou a vez dos dons espirituais, amém? Inclusive, não repare, irmãos, olha, eu gravei a última mensagem do dom ministerial, que foi lá do ministerial de pastorado feminino e tudo, e já vim para esse daqui, que é o dom espiritual, com a mesma camisa, tá? Eu só terminei um vídeo e estou começando outro, ok? Então não estranhe aí, porque eu já peguei o embalo, tá certo, irmãos? Mas o mais importante que você tem que prestar atenção realmente é na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então vamos lá, vamos falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades sobrenaturais concedidas, dadas pelo Senhor à igreja. Amém? E sempre com o intuito de fazer a obra de Deus, né? Para edificar a igreja e também para alcançar, né, vidas, pessoas que ainda não conhecem a Deus. Sempre tem esse propósito do reino, nunca propósito terreno, né, humano, nunca. É sempre o propósito divino. Nós vamos aprender muito sobre isso nesse estudo de hoje. Vamos ler então 1 Coríntios 12, vamos conhecer os dons. Vamos ler 1 Coríntios 12. Nós vamos ler do versículo... Deixa eu achar aqui direitinho, dos versículos 8 ao 10, tá bom? Do 8 ao 10. Vamos ler juntos, está escrito assim, ó. Porque a um, pelo Espírito, que é o Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então nós vimos aqui, são 9 dons espirituais que Paulo fala aqui, ok? Sendo que os teólogos, né, a teologia, pega esses 9 dons e subdivide em 3 grupos, tá? De dons. Então tem o grupo, os dons de revelação, dons de poder e os dons de fala. Por exemplo, dons de revelação seriam palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Os dons de fala, de poder, seria fé, cura e operações de milagres. E os dons de poder seriam, dons de fala, seria profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Então, se divide assim, entenda, para uma questão de estudo, para ficar mais fácil de ensinar, tá bom? Porém, são 9 dons, cada um tem ali a sua peculiaridade, a gente vai estudar cada um nos próximos vídeos, tá? Hoje nós vamos começar falando sobre os princípios dos dons espirituais. E mais especificamente, eu vou dizer para vocês aqui sobre 5 princípios que possuem os dons espirituais, ok? E peço já para você que você venha prestar atenção, venha guardar esses princípios, porque eles vão até o último dom que a gente for aprender, tá? Então, todos esses princípios seguem todos os dons, ok, irmãos? Vamos lá. Primeiro princípio sobre os dons espirituais. Conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, para conhecer a essência dos dons.
Nós vemos isso, aqui Paulo falando sobre isso, do versículo 4 ao versículo 6, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então ele fala de quem aqui? O Espírito Santo. 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus. Então ele fala do Deus Filho. Versículo 6. E há diversidade de operações, de manifestações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que Deus ele está falando aqui? O Pai. Então veja que Paulo fala do Espírito, do Filho, do Pai. Pai, Filho, Espírito Santo. E quando ele fala dos três, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo é que dá os dons. É Jesus que é o Senhor que controla ou que comanda os ministérios, os dons. E é o Pai que opera tudo em todos. Em nenhum momento você vai ver o homem aqui. O homem não pode estar no centro de nada. O homem não pode estar no controle de nada, senão é problema. E, infelizmente, isso que acontece na questão dos dons espirituais nas igrejas. Talvez, como eu já tinha advertido antes, em outros vídeos, talvez esta seja a doutrina onde se tem mais heresias dentro das igrejas, tá? Então, o que nós precisamos compreender aqui? Que o dom, ele não nasce do nada. Ele tem uma fonte, ele vem de Deus. E ainda fala, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você quer conhecer a essência dos dons? Você tem que conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque os dons são dele. Amém? Se o dom é de Deus, você tem que conhecer Deus. Você vai conhecer a essência. Conhecendo a essência, você tem ali na essência, nesse conhecimento, o princípio. O princípio está estabelecido aqui. Em todos os momentos, Paulo coloca o Senhor como aquele que está no comando, no controle. Então, a gente pode, por exemplo, olhar para Jesus. É o Senhor. Olhar para Jesus e ver as manifestações dos dons. Nós podemos olhar para as Escrituras, a palavra, o verbo, é Cristo também, e ver como os apóstolos de Jesus lidaram com esses dons nas Escrituras. Ora, a Bíblia diz assim, olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Opa, a gente tem que olhar para Jesus. Então, por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas. Você vê nas Escrituras Jesus ou os apóstolos caindo pelo poder de Deus? Inconscientes ao ponto de ficar ali deitado e alguém ter que pegar e jogar um pano por cima? Você vê isso nas Escrituras? Você viu isso, Jesus fazendo isso? Ou os apóstolos? Não, nem vai ver. Pode procurar, você não vai encontrar. Você viu Jesus ou os apóstolos ficarem rodando de uma forma como se o Espírito Santo tivesse tomado? Irmãos, entenda isso. O único espírito que arrebata a mente, que tira a consciência da pessoa, é o espírito do erro, do engano. O Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus, muito pelo contrário, ele quer a gente consciente, com entendimento. Olha, a Bíblia fala para orarmos com entendimento. A Bíblia fala para amarmos a Deus com entendimento. Ora, entendimento é razão, somos seres racionais.
Paulo vai dizer em Romanos 12 que o nosso culto deve ser racional. Que culto racional é esse que as pessoas promovem, colocando na conta do dom espiritual, colocando numa possível manifestação do Espírito, que não é, irmãos. E eu falava para a igreja aqui que nós temos que ter ousadia e intrepidez para dizer que o que é errado é errado. Nós não estamos aqui para agradar A ou B. A verdade é que as pessoas têm feito dentro das igrejas, elas estão quebrando o princípio de Deus. Porque você não vê em Cristo essas coisas que as pessoas fazem hoje. E isso é princípio. Porque o dom é de Deus, não é do homem. Os dons começaram com Cristo se estendendo para a igreja, para os apóstolos. Então você vê os evangelhos, você vê o livro histórico de Atos, você vê, tem as cartas paulinas ali, são escritos históricos também. Você vê na própria revelação, o livro de Apocalipse, você não vai ver essas coisas. E você vai encontrar lá, até mesmo no livro de Apocalipse, Jesus repreendendo algumas igrejas. Porque parece que o que a igreja faz é absolutamente certo, e está tudo certo, e é o Espírito, e muitos dizem, é a liberdade do Espírito Santo. Liberdade do Espírito Santo, irmão. Amados, entenda uma coisa, o Espírito Santo não vai agir contra a palavra, contra as Escrituras. Ele é Deus. Amém? Por isso que eu começo com esse princípio. Então nós podemos olhar para Jesus, você vai ver Jesus de alguma vez rodando, caindo. Você não vai ver. Você não vai ver essas coisas, sabe? Infelizmente, né, é o que tem acontecido. Hoje é unção para tudo quanto é lado, né? Tem unção disso, unção daquilo, sabe? E a única unção realmente, irmãos, que nos interessa, nos importa, é a unção que vem realmente do Espírito Santo, é a unção que é pautada na Bíblia, né? É o revestimento de poder, né? Para ser testemunha, né? Para se fazer realmente uma obra, não para tirar proveito próprio daquilo. Então, muitas coisas são colocadas como dom que não se assemelham em nada com o caráter de Deus, irmãos. É simples assim. E você não vai ver o Espírito Santo usando ninguém na Bíblia e nem Jesus se colocando dessa forma. Então, este é o primeiro princípio. Segundo, todos os dons são dados para o que é útil. Isso é muito importante também. Um princípio vai complementando o outro, tá? Leiam comigo o versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil e não fútil. Será que as pessoas estão confundindo útil com fútil? Porque está uma futilidade só na igreja, né? Parece que vira um exibicionismo. As pessoas trazendo vanglória. Irmãos, eu vejo até muitas igrejas, pessoas ali dançando, rodando, se assemelhando muito a centros, sabe, que são de religiões afro-brasileiras, sabe? E, sinceramente, a igreja está perdendo sua identidade. Por quê? Aí vem o princípio 1, não está conhecendo a Deus, não conhecem a Deus, não conhecem o Espírito Santo. E acham que é o Espírito Santo, não conhece. Não entendem que a manifestação do Espírito é para o que for útil. É para edificar? Ou é para interter? É para animar? É para satisfazer a carne? Poxa, irmãos, está errado, está tudo errado. Se é para edificação da igreja, o Espírito Santo vai usar. E você vai encontrar, a gente vai aprender sobre cada dom, a forma bíblica disso, desses dons serem operados. Existe
A palavra, a Bíblia fala, a Bíblia ensina. As pessoas estão com preguiça de ler, não querem conhecer a Deus, não querem conhecer o Filho, não querem conhecer o Espírito Santo. Não querem entender que a manifestação é só quando for útil. As pessoas se apropriam dos dons achando que é delas, que elas são isso, são aquilo. Não somos nada, irmãos. Nós somos instrumentos e temos que nos colocar como instrumento na mão de Deus na hora, quando, como Ele quiser nos usar. Amém? Então, por exemplo, quando a gente lê esse versículo que diz que é para o que é útil, então nunca vai ser para o exibicionismo ou vanglória de ninguém. Nunca é pensado na própria pessoa. Não, mas é para uma edificação da igreja, é para a conversão de pessoas, dos ímpios. É para isso que é o dom. É para sermos testemunhas. Agora, testemunho o quê? De que a igreja virou né? Eu falava até aqui, irmãos, a igreja não é lugar para festa, a igreja não é lugar não é um clube social e nem é circo. A igreja, irmãos, é a casa de Deus, é casa de oração, é lugar de adoração, é lugar do culto, é lugar do aprendizado. O aprendizado bíblico, e não da doutrina, do ensinamento de homens e de doutrinas de demônios, que é o que infelizmente a gente vê. Em muitos lugares, irmãos, as pessoas vão para as igrejas para poder se satisfazer o seu ego. Para dançar, para pular, Poxa, tem alguma coisa de errado, mas é isso que a gente está identificando aqui. São os princípios de Deus que as pessoas estão quebrando. O terceiro ponto aqui, o terceiro princípio, é que os dons, eles são dados para cada um conforme a vontade do Espírito Santo. Versículo 11, olha. Mas um só e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que estava sobre os apóstolos, opera todas essas coisas, repartindo particularmente, ou seja, individualmente, a cada um como quem quer ele, e não a gente. Amém? Não é conforme a vontade da pessoa, não é a pessoa que controla os dons, não é. Mas é o Espírito que opera quando ele quer, para o que é útil, como nós já vimos, os princípios se casando. Como ele é, como Deus age, sempre agiu. E não dessas formas, sabe, que nós temos visto hoje em dia, que mais envergonham o Evangelho e o nome de Cristo do que qualquer outra coisa. O quarto princípio é que nem todos têm o mesmo dom. Versículos 29 e 30, ele vai dizer aqui, ó. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, aqui os dons ministeriais. Mas agora ele vai falar sobre dons espirituais, ó. São todos operadores de milagres, ou seja, tem todos o dom de operar milagres, tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, que são idiomas, nós vamos aprender aqui, interpretam todos, ou seja, todos interpretam essas variedades de línguas, né? Então, até pela diversidade dos dons e da necessidade da obra de Deus, né, o Espírito Santo ele vai dando cada um conforme ali ele quer, ele vai repartindo, é ele que reparte, ele que dá. Então a gente sempre vê ele no controle, não o homem, se apropriando daquilo que é de Deus, né? Então Paulo mostra, até mesmo nessa questão desse quarto princípio, né, que nem todos têm o mesmo dom, Paulo ele dá o contexto do corpo, né, o corpo humano. Olha o que ele fala do 14 ao 18, ele diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Aí lá no 17, ele vai dizer assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então ele está dando esse exemplo, nem todos vão ter os mesmos dons, nem todos vão ter os mesmos ministérios, nem todos vão ser usados da mesma maneira. Porém, as maneiras bíblicas estão aqui.
existem aqui, os princípios estão aqui. E não são do jeito que a gente vê em muitos lugares por aí. Aí ele diz no 18, para fechar o raciocínio. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quem quis? Ele, mais uma vez, como ele quis. Amém, irmãos? Então isso é muito importante para a gente entender, né? Que nem todos vão ter os mesmos dons, e Deus ali, ele vai dar o Espírito Santo a cada um, conforme ele quer, conforme a vontade dele, conforme o propósito dele, conforme a necessidade. Não significa dizer que uma pessoa, ela só tem um dom, significa dizer que a pessoa, ela nunca foi usada com um dom, mas ela vai ser usada em determinado momento. Por quê? É necessário. Imagine uma pessoa tendo que orar por alguém que está enfermo, só tem ela ali para orar. Deus não pode usar? Deus pode usar. A pessoa vai orar, ela nunca foi usada nessa situação, mas ela vai ser usada. Por quê? Porque não é a pessoa detentora do dom. O dom é do Espírito. Amém, irmãos? E ele usa conforme ele quer. Bom, o último princípio os dons podem ser buscados, mas sempre com cuidado. Está aqui no versículo 31, onde Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo, com cuidado, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Bom, esse zelo aqui é o cuidado de você levar em conta todos os princípios que nós apresentamos aqui, tá? De você entender que é o Senhor quem dá, é o Senhor que opera, é o Senhor quem usa, e nós somos só instrumentos. O dom é dele. Temos que ter cuidado no uso dos dons, certo? De como, se nós estamos desenvolvendo esses dons de uma forma bíblica, não de uma forma forçada, como muitas pessoas, às vezes, até para conseguir cargo na igreja, tem que ficar enrolando a língua para falar numa língua, possivelmente dos anjos, que não existe, que não é bíblico. Essa história também nós vamos aprender aqui, certo? Como eu já fiz, inclusive, tá? Mas não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje nas escrituras e fui ensinado dessa forma: você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Como uma criança que ouve o pai e a mãe falar, você começa a repetir. A criança não é assim? A gente vai fazendo na igreja, né? Agora, não é porque a gente faz isso que é certo, né? Não é por causa de que é certo. Então, a gente tem que ter esse cuidado todo aí que a gente abordou aqui. Agora, isso não impede da gente buscar, da gente pedir. Por exemplo, nós temos um pai que nos dá tudo que a gente quer? Não. O Pai Celestial, ele não nos dá tudo que a gente quer. Mas tudo quanto a gente precisa, diz a palavra que ele nos dá. E às vezes a gente não entende o agir de Deus, tem toda essa situação. Mas a verdade é que Deus não cria filhos mimados, tá? Então, a gente recebe tudo que a gente pede? Não. Olha o cuidado aqui também. Significa dizer, por exemplo, se eu quero ser usado por Deus em alguma forma, quero algum dom, eu vou receber aquilo? Não. Porém, há algo maravilhoso aqui nesse versículo também, quando Paulo fala: eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Quando você procurar esses dons com esse cuidado. Quando uma pessoa busca esse dom, é uma pessoa que ela já está ali, se colocando disposta a ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Por isso esse caminho mais excelente. É alguém que deseja ser usado. Muitas vezes a pessoa, ela nunca pregou, mas ela, poxa, tinha um desejo, como eu queria, sabe, ter a facilidade, né, de pregar a palavra de Deus, é o dom de profecia, ou então de ter uma palavra de sabedoria para dar a uma pessoa que esteja precisando um conselho, uma orientação, né? Como eu queria ser usado por exemplo, eu estar lá eu vou fazer por exemplo, a pessoa fala, eu vou fazer uma viagem lá para um outro país, né? E lá, ou então aqui mesmo, e alguma pessoa que é de um outro país,
e de repente ali eu conseguir ser um instrumento na mão de Deus para o Senhor me usar para eu falar na língua dele, ele entendeu o evangelho. Tipo assim, por exemplo, você não fala uma variedade de língua, uma língua estrangeira em vão. Biblicamente, você prega, você fala do evangelho, você fala da palavra que vai de encontro àquela pessoa que está precisando ouvir. É útil, sabe? Então, imagine essa pessoa que ela quer, ela deseja. Poxa, irmãos, né? Se Deus vai dar, que é com ele, tá? Mas isso já mostra a pessoa querendo, né? A pessoa desejando. Então, é um caminho muito bom, como o Paulo falou aqui. Eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente, né? Que a pessoa realmente que se coloca, e ela quer crescer, ela quer ser mais usada, ela quer ter mais dons, isso tudo é viável, tudo é permitido. Por isso que ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Você pode pedir. Como a gente pede várias coisas a Deus, mas nem todos somos atendidos. Amém, irmãos? Mas precisamos ter a consciência de que se nós nos colocarmos à posição, Deus vai nos usar. E pelo menos, irmãos, um dom o Senhor ele deu pra gente. O que falta muitas vezes, até quando acabou a mensagem hoje, né, eu pregando aqui na igreja, eu orei, levei a igreja a orar, também intercedi pela igreja, e ministrava sobre essa situação. Às vezes a pessoa, ela não sabe nem o dom que ela tem, mas por quê? Porque ela nunca quis se colocar à disposição do Senhor. Então, o meu conselho depois desse ensinamento aqui para vocês é só uma introdução, nós vamos aprender cada um dos dons, mas guarda esses princípios aí no seu coração, tá? Eles vão até o último dom que a gente vai aprender. O meu conselho é, se coloque à disposição do Senhor, busque, procure, né? Exercitar também os dons, se colocando ali à disposição do Senhor. Os dons não é tipo assim, você... Eu sou profeta, eu vou profetizar, não é nada disso, porque quem manifesta o dom é o Espírito Santo para o que for útil. São esses princípios que você tem que guardar com você. Mas queira tão somente se colocar à disposição do Senhor. Eu quero ganhar almas, eu quero ajudar pessoas. É nesse sentido, nesse ponto. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Se você assim se colocar para o Senhor, você pode ter certeza que Ele vai grandiosamente te usar. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, abençoe o teu ministério e derrame muitos dons sobre a sua vida. Eu vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe também. Deus te abençoe, você e sua família, fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, um forte abraço.